Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do Dei Valor à Educação, episódio de número 8 desse nosso especial aqui sobre educação, sobre os empreendedores que fazem educação aqui no estado do Ceará, educação privada, né? E já convidando aí quem está chegando agora no Dei Valor de se inscrever no canal, seguir aí no Spotify, quem está escutando a gente, já deixa o comentário aí também de vocês. Segue a gente no Instagram para vocês acompanharem a agenda que é divulgada semanalmente e também os cortes, né? Também a gente está lá no TikTok, então Dei Valor Podcast, vocês vão encontrar lá também, tá? E já vão encaminhando também na setinha, ativa o sininho para vocês sempre serem avisados aí quando sair um corte nosso, quando sair, né, os nossos episódios entrarem no ar também, vocês recebem um alerta, tá bom? Já agradecer aqui, lembrando que o Dei Valor aqui é uma produção da Dei Valor Produções, né, com coprodução da Multiverso Educação aqui, o amigo Fernando aí que também está nessa turma grande aí da educação que está indo para o Congresso, né, em São Paulo, né? Exatamente, lá para Bet Educar. Então, o pessoal que passou aqui tudinho da educação está indo para São Paulo. A caravana grande. Nosso convidado vai amanhã também, então... agradecer aqui o Juan e a Larissa, nosso time aqui que faz o Dei Valor, e já dar as boas-vindas para o Matheus. Matheus, seja muito bem-vindo, amigo, Muito aqui obrigado. no Dei Valor. Valeu, muito obrigado, Carlos, e a todos que estão aqui assistindo. Um abraço para o meu amigo Fernando também, que fez esse convite especial junto com você, Carlos. E é um prazer estar aqui e responder e a gente conversar aqui um pouquinho sobre a educação, é um prazer. Que bom, que bom. E... só para quem não conhece, né, o Matheus é filho de um outro grande educador aqui, que infelizmente, por motivo de agenda, a gente ainda não conseguiu encaixar para ele vir, que é o professor Nazareno, né, fundador do Master e um dos fundadores do GEL. Né, quem tiver assistido o episódio 01 do Dei Valor à Educação vai entender um pouco da história do GEL, com o professor Chico Sampaio, tá, que foram praticamente assim, 3 principais fundadores, né, que é o professor Chico Sampaio, o professor Nazareno e o professor Enio do Antares, né? Então são, digamos aí, os 3 principais, que depois vieram outros sócios, né, que também contribuíram também, mas esses aí hoje, né, cada um seguiu, o professor Chico Sampaio seguiu na carreira de escritor, né, de escrever vários livros, né, cara, impressionante sucesso. a produção incrível, dele. Rapaz. O Produção Chico é dele, um gênio, rapaz. Eu chamo ele de tio Chico. Eu conheci desde pequenininho. 90 publicações, se eu não me engano. E continua, viu? E 70 e tantas, parece que foram só depois que ele saiu do GEL. Em 2000 para cá, 70 e tantas publicações, né, de livros. Então, realmente, o homem é um Google. É um Google. Que você perguntar para ele de Brasil, meu amigo, ele sabe os dados no detalhe. Rapaz, no episódio dele eu me lembro que ele deu uma aula de geografia aqui durante 1 hora, eu acho. É incrível. Bacana, foi bacana. Geografia era minha matéria predileta na época, então também era bacana também ouvir um pouquinho dele. Amigo, vamos conhecer um pouquinho mais, né? Obviamente a sua história vai misturar aí um pouco aí com a do Master, né? E aí conhecer um pouco mais, até saber, né, o motivo, né, da criação da Master Soluções Educacionais, como é que foi, né, essa criação, mas começando, obviamente, aí uma cronologia aí da tua história aí, fala um pouquinho pra gente aí. Prazer. Bem, a minha história começa, acho que como aluno mesmo do GEL, né, e filho de educador, né, todo mundo fala, né, filho de peixe, peixinho é, e dificilmente eu acho que eu desviaria desse caminho, né, porque lá em casa, café da manhã, almoço, jantar, viagem de família, tudo se fala em educação, né, ninguém para, né, literalmente. Mas eu comecei minha vida profissional, Carlos, estagiando mesmo no colégio, né, e aí passei um tempo lá, eu fazia administração de empresa, aqui na Federal do Ceará, terminei lá, concluí lá. Passei um tempinho também em São Paulo, fiz o INSPER lá, fiz 1 ano só. E aí retomei para a Federal aqui, e aí daqui eu continuei até me formar. E aí eu estagiei uma época lá no colégio, né, assim, mais para pegar experiência, conhecer um pouco sobre o negócio. Então eu estagiei na parte financeira, na parte administrativa também. Aí fui conhecendo e tal. Só que aí teve um momento assim que eu pensei, puxa, eu acho que tá muito cedo para eu entrar de cabeça aqui, né,
no colégio. Acho que eu preciso pegar experiência. E aí eu conversando com meu pai, na época eu conversei também com um grande consultor, que é o Eduardo Gomes de Matos também, ele fez parte também, né, de umas consultorias lá no colégio. Já veio aqui também. Já veio aqui, né? É uma figura. Eduardo é um cara que eu admiro muito, ajudou muito a gente, principalmente ali, né, quando a gente estava estruturando mais no início também. É um cara fantástico. E me ajudou, né, a abrir um pouco os olhos, né, para outras oportunidades, para eu pegar experiência também, né, ou decidir uma outra carreira também, né. E aí eu entrei na Ernst Young, na EY, né, conhecida hoje como EY, acho que foi finalzinho de 2010 ou meados de 2010. E aí eu saí de lá em meio agosto de 2013, mais ou menos, né? Saí porque gostava muito dessa carreira, eu fiz parte, né, da área lá do time de Financial Services, que a gente atendia Banco do Nordeste, os fundos do Banco do Nordeste, outros bancos também do Brasil, aqui de Fortaleza mesmo, né? E aí gostava muito do que eu fazia, só que eu precisava me formar. Eu estava chegando já num tempo assim que eu tinha que me formar para poder subir também na carreira, né? E aí eu conversei com o meu chefe, pedi um tempo para ele, pedi uma licença ali de um semestre mesmo, só para poder concluir, porque o ritmo, quem trabalha em consultoria e auditoria sabe como é que é, puxado pra caramba. É trabalhando literalmente domingo a domingo, como a gente tinha 2 fechamentos para fazer, um fechamento de meio do ano e de final do ano, era praticamente impossível eu me dedicar realmente à universidade, né? Eram os balanços, era? Os balanços, eram fechamentos, eram 2 fechamentos por ano, né? E eu era responsável por área de crédito, área de financiamento. São áreas muito pesadas, né? Tinha uma outra pessoa que cuidava da parte de mercado, né? E eu cuidava da parte de crédito. Então eu mexia com a parte da carteira de crédito toda do banco, dos fundos de investimento, o FNE, né? Eu fazia auditoria do FNE também na época. Então era muito puxado. E aí eu sabia que para poder subir na carreira eu tinha que me formar, né? E tem um prazo de validade também dentro da faculdade, eu não queria chegar muito perto não, né? E aí eu falei com o meu chefe, ele topou, ele disse, não, pois então você tira essa licença aí, mas quando você voltar, esteja preparado, porque é possível que você vá ou para São Paulo ou para o Rio, porque o contrato aqui vai acabar um dia, né? Faltava um ano mais ou menos ainda de contrato, que a gente tinha ainda vinculado, né, ao BNB, as instituições lá ligadas, e não tem banco aqui no Ceará, né, fora o BNB. E para eu poder continuar também crescendo, eu tinha que ir para o Rio, para São Paulo, para a gente pegar mais contratos, né, e aí poder participar realmente do crescimento da empresa. E aí tudo bem, aí eu entendi isso, mas internamente eu já não queria muito ir para Rio, para São Paulo, achava que não era o momento também, né, eu gosto muito daqui de Fortaleza, mas estava um pouco mais apegado à minha terra, né. E aí eu saí, né? Aí em agosto, né, comecei a fazer minha monografia e tal. Acabou 6 meses e tu não voltou. Tu pediu para ele. Literalmente, meu amigo. Chegou setembro, eu terminei a monografia, meu pai percebeu que eu estava ficando ocioso, eu também fico doido, né? Não queria ficar parado, né? Aí ele, rapaz, vem aqui só dar uma ajuda aqui no colégio. Pronto, aí foi a isca, né, meu amigo? Essa ajuda que foram inicialmente 2, 3 tardes por semana, começou a ser full time, né? Depois, né, de novembro, que aí entra matrícula, entra não sei o quê, né? E aí a gente sabe que tem uma época bem puxada, que é a época de matrícula também, que a gente dá uma ajuda na parte financeira, na parte estratégica. E aí, meu amigo, é só história desde então. Então, desde 2013, meados ali de 2013, que eu tô nessa área já, né? No Master desde 2013. Isso, exatamente. E como é que foi que vocês criaram a parte educacional, né, do Masters, não só do colégio, virou também essa parte de Legal, soluções. legal. Como foi isso aí? Rapaz, tudo foi uma consequência uma da outra, né? As coisas vão evoluindo, né? Ali em 2013, isso é uma história muito incomum assim para as empresas de educação, né? Elas não se enxergam como empresa, né? Então, assim, é muito comum você chegar numa escola e tal, o diretor se apresentar como diretor da escola e não o diretor de uma empresa, né? Toda escola é uma empresa, né? Mas eu acho que, né? Só uma observação. Teve uma convidada aqui que quando a gente botou
que a gente bota aqui, que nem o teu aqui, Empreendedor. não, Matheus Leitão, empresário, né? Aham. Ela, por que empresário? Exatamente. Por que não professora? Exato. Eu digo, porque a senhora é empresária, a senhora é dona de escola. Exato. Você vê como é difícil. Porque essa cultura, né, de você se enxergar como empresário, mesmo sendo dono de escola, ou professor, ou diretor de escola, ela não é muito assimilada por conta do background de todos os educadores, né? Geralmente são pessoas que saem da sala de aula, né? E aí montaram uma escola, um cursinho, né, na garagem de casa. O professor Chico montou o GEL, né, o cursinho GEL na garagem de casa, entendeu? Então, assim, auditóriozinho que ele veio. exatamente, ele arrumou lá, pronto, isso aqui é... O Vasco também começou na sala de casa da mãe, depois de garagem. Essas histórias, cara, são maravilhosas. E são 90% dos casos mesmo. Então, eles não se enxergam como empresários, como empreendedores, né? Então, é muito difícil eles enxergarem, por exemplo, que tem uma área que é tão importante quanto a área pedagógica, que é o marketing, por exemplo. Então, ou a parte financeira, administrativa financeira, né? A parte de TI, né? Enfim, N áreas, né? E aí eu comecei a ver que tinha algumas oportunidades para eu poder contribuir, né? A minha experiência sempre foi na área administrativa financeira, né? Principalmente financeira, né? Então foi onde eu comecei... de banco aí. Exatamente. Então, de auditoria, de banco, enfim, finanças até hoje é minha praia total, né? E aí eu comecei a ajudar, né, em alguns fluxos ali, entendeu? Tipo, tirar uma DRE mais bem elaborada, balancete patrimonial, enfim, fluxo de caixa projetado, orçamento, tudo isso era muito novo até para o Master naquela época. Estou falando aqui de 2013. Já tinha 13 anos aí de estrada de Master, né? Então, assim, começamos a estruturar isso. E aí, para estruturar também esses caminhos, eu precisava estruturar também o caminho de sistemas. Então, eu tive que implantar a TOTS dentro do Master, porque a TOTS ela tem um sistema que é mais robusto, né, que garante um padrão de qualidade e informações de banco de dados, que eu consigo tirar essas informações e ter uma predição de dados muito melhor, né? Para mim, dados era a minha principal fonte de tomada de decisão. Então, se eu fosse contribuir ali dentro, eu precisava disso também. Claro que tudo é uma evolução, né? E aí, comecei a perceber que, além de estruturar a parte administrativa financeira, a parte também, né, de tecnologia da informação, principalmente de dados e informação mesmo, a gente tinha uma oportunidade também de melhorar a parte de marketing também, né? Porque o que é que eu percebia, né? O Master sempre teve um diferencial muito grande que estava atrelado em duas coisas principais, já desde o início. Só que não eram percebidas essas coisas juntas. Era percebida uma mais do que a outra em momentos diferentes. Eu vou explicar o que é. Performance e afetividade. São as duas coisas que o Master é conhecido. Por que afetividade, né? Desde 2000, quando o professor Nazareno, né, fundou o Master, né, saiu do GEL, já a gente conta um pouquinho também dessa história, ele tinha que ter algum diferencial, né, que chamasse a atenção, né, da cidade, porque, poxa, todo mundo conhecia o GEL, mas ninguém conhecia o Master. Então, o que é que ele faz para ser conhecido, né? Ele começa a ir para frente da escola, receber todos os alunos pelo nome, né, e encoraja toda a equipe dele a fazer o mesmo também, né, fazendo com que o Master personalizasse o atendimento, né, a esses alunos e às famílias também, né, porque ele não conhecia só o nome do aluno, ele conhecia o nome dos pais, do pai, da mãe, tio, tia, avó, entendeu? Ele conhecia o nome de todo mundo. E aí isso virou uma grande marca para o Master. Só que isso era como se fosse um endomarketing, é um marketing bem restrito, era interno, e aí ficava no boca a boca isso daí. E as propagandas que a gente fazia para a captação de alunos, né, na época de matrículas, né, elas falavam só em performance. Só que assim, o Master começando, né, performance sempre foi muito bom, né, sempre foi investido muito em performance. Performance eu estou falando em aprovações, em Olimpíadas, em ITA, IME, medicina, enfim, tudo isso o Master era bom.
Só que ainda era pequeno. O Master era um colégio pequenininho, ainda na Bezerra de Menezes, depois que a gente abriu no Master Sul, depois que a gente abriu em Natal. E não dava para competir com os outros maiores que já estão aí nessa estrada há muito mais tempo do que nós. E aí eu percebi, puxa, se a gente for falar só de resultado no nosso marketing, a gente esquece um diferencial competitivo que é importantíssimo, que é esse nosso diferencial de afetividade, de personalizar o atendimento, né, ao nosso cliente, né, ao nosso aluno, nosso pai de aluno, mãe de aluno, enfim, a toda a família, né? Então, ali, mais ou menos, já em 2014 mesmo, né, em paralelo a todas essas coisas que estavam rodando, né, a gente começou a fazer um trabalho diferente de marketing também. E foi aí, estava surgindo na época, ali em 2013, mais ou menos, 2012, 2013, a Delantero Comunicação. Aí eu estudei com o André Miyazaki, né, no Geo Meirelles, e aí ele falou, cara, estou montando aqui a agência, queria uma oportunidade, queria apresentar meu trabalho e tal. E aí a gente recebeu ele, acho, em 2013. E aí então, a gente, não, André, vamos ver, né? Ele apresentou os sócios dele, o Marcel, o Pado. E aí o cara, André, vamos ver, porque a gente já está caminhando aqui com a agência, já tem 12 anos. Né? O fundador da agência tinha uma relação muito boa, né, com a escola, já com o professor Nazareno. Enfim, dei pouca esperança realmente para ele, porque realmente não tinha muita esperança de mudar, né? Mas de tanto eu buzinar ali, fazendo trabalho ali de formiguinha, ficar buzinando, sabe? Ali cutucando, né? Aí o professor Nazareno teve um dia que ele viu um anúncio no jornal, olhou ali, um anúncio incrível, né? Eu não vou lembrar agora de qual foi a empresa, mas que era assinada pela Delantero. E aí, quando ele viu aquilo ali, rapaz, é disso aqui que a gente precisa. A gente precisa virar o jogo realmente na comunicação. Porque se a gente ficar comunicando o que os outros comunicam, sem comunicar o nosso diferencial, a gente vai ficar para trás, a gente não vai crescer nunca. Vamos ficar patinando aqui, correndo atrás de aluno e não vem, né? Eu falei, pois vamos conversar com eles. Aí eles entraram aí com a gente desde 2014. E a história tem sido muito boa, né? As primeiras propagandas que a gente fez juntos, né, causaram um pouco de estranheza, porque realmente era estranho até para o público interno, né, assimilar aquilo ali de você ver, né, umas campanhas falando de uma forma diferente, uma forma, né, um pouco mais... uma comunicação bem diferente do que é feito tradicionalmente dentro de escola, né, porque a gente vê praticamente só resultado, né, e a gente foi por outra via, fomos ali numa via cômica para falar de resultado, fomos numa via cômica também para falar dos nossos diferenciais, né. Dá um exemplo aí de uma propaganda aí. Rapaz, a gente é conhecido por tirar nota 1000 todo ano, né? Pelo menos uma nota 1000 em redação todo ano. Tem uns anos que a gente não tira, mas aí compensa nos outros anos que a gente tira 2, 3 nota 1000, né? E aí teve um ano que a gente tirou nota 1000, e aí eu conversando lá com o André, com o Pádua e com o Marcel, falei, gente, a gente precisa fazer uma propaganda diferente aqui da nota 1000. Aí eles, rapaz, pois vamos pensar aqui umas ideias malucas. Aí começaram a pensar e tal. Aí vieram com uma série de 3 filmes, que era Salve o Português. Aí botaram um cara caricato, né, um ator, agora eu não lembro o nome dele, mas é um ator de comédia. E aí ele todo caricato lá de português e tal. E aí fazendo umas cenas ali em que ele estava conversando com a pessoa meio que assassinava o português, ele ficava lá todo quebrado e tudo, né, numa cama de hospital, num trilho de trem, né, com uma bomba amarrada nos peitos, entendeu? Então, coisa bem diferente para comunicar que a gente tinha que salvar o português, e para salvar o português a gente tinha as melhores, né, melhores notas de redação dentro do Colégio Master, né? Eu tô aqui resumindo uma coisa que nos filmes é bem melhor, entendeu? Quem quiser procurar, tá lá, né, procure lá no YouTube, Salve o Português, Colégio Master Delantero, que vocês vão encontrar. Isso foi bem marcante, né? E tem uma outra propaganda também, que aí comunica muito bem nosso diferencial, que é o seguinte: todo resultado importa. Todo resultado importa. Porque não é o primeiro lugar que importa mais do que o 44º de educação física. Por que a gente tem que ficar dizendo que o primeiro lugar de medicina é mais importante do que o sonho do aluno que entrou em 44º na medicina? Cara, o sonho do nosso aluno é o nosso objetivo. É isso que nos faz crescer, é isso que nos faz, sabe, é o que a gente levanta todo dia cedo e dorme tarde para fazer. A gente quer que o sonho do nosso aluno, o sonho das famílias desses alunos sejam realizados. E aí a gente começou a comunicar, cara, bota um resultado aqui bom, né, tido pelo mercado como bom, que é um primeiro lugar em medicina, mas vamos botar aqui
o de, sei lá, 22º enfermagem também. Vamos botar aqui os dois juntos, no mesmo outdoor. Vamos botar esses dois juntos também nos outdoors que a gente coloca, outdoor não, mas nos bandos que a gente bota dentro da escola. Vamos levantar a moral também desses alunos que estão fazendo outros cursos, que são tão importantes para a sociedade quanto medicina, quanto direito, quanto engenharia. E eu acho que essa é a nossa essência. Aí como é que a gente une afetividade com performance, aquele negócio de primeiro lugar, com afetividade. É dessa forma. Então, essa, para mim, é a campanha mais assim, emblemática, que envelopa muito bem, né, esse nosso diferencial. Às vezes não é fácil a gente continuar comunicando assim, né? Às vezes a gente tem que dar trazer o pessoal de volta, né, para essa essência, porque o cearense é muito competitivo também, né? E aí a gente lembra essa história também que vem do GEL já. Essa história de ITI, meu amigo. O professor Nazareno não devia ter inventado esse negócio não, viu? Porque, aqui brincando, né, foi isso que começou também, né, a trazer essa competitividade mais exacerbada também, mas que é muito positiva também, porque competição, né, faz com que a gente eleve o nível também, melhore, né? Uma competição na educação, melhor ainda, né? Melhor Melhor ainda, é a educação. melhor para todo mundo. Sociedade é quem ganha, né? Por isso você vê tanto cearense hoje brilhando no mundo todo, cara. É um negócio assim incrível. Você tornar, né, um estado que era conhecido por ser pobre, conhecido pela seca, conhecido por miséria, né, num estado que é reconhecido por educação. Veja aí, a gente tem ministro da educação, né, hoje em dia. Né, nós temos uma secretária executiva de educação, que é a professora Isolda também, é professora também, pessoa competentíssima também, né, que transformou muito a realidade. Não conseguiu fazer tudo, talvez, que ela quisesse, mas ela fez muita coisa pela educação pública aqui do Ceará. Né? E a gente tem a privada também. Acho que até a privada, né, sendo muito, muito boa, eleva também o nível da pública também. Ninguém quer ficar para trás. Né? Puxa, né? Puxa, todo mundo puxa. Né? Competição puxa uns aos outros. Né? Isso é importante, mas a competição saudável. Né? Aquela competição se você quiser destruir seu concorrente, isso daí já não é tão legal. Né? Mas eu vejo que hoje em dia, né, essa competição saudável que leva o nosso mercado cearense a crescer tanto, a ser tão visado pelos grandes grupos até também, né, educacionais aí do país. E daqui saem grandes grupos também, né? Muito saiu daqui, né? O exemplo maior aí é a Arco, né? Exatamente, é um grande exemplo para todos nós, né? Case de sucesso. E ele puxou aí, ralou né? muito ralou também. muito mesmo. Sofreu muito preconceito. Com certeza. Nunca esqueço o caso lá do Jeg da Ferrari. Tu lembra desse caso? Eu lembro. Meu amigo. Tem. Só o que tem, né, cara? Só o que tem. Mas aí tu começou com esse diferencial da comunicação, né? Mudando a comunicação. Sim. Aí pronto, aí puxei agora o fio você puxou o fio da meada muito bem. Então, assim, comunicação, administrativo financeiro, tecnologia, informação, dados. E aí faltou um ingrediente que eu deveria ter mencionado, mas agora é o momento certo também, que une tudo isso, que é a estratégia. Né? E aí, cara, em 2014 foi outra grande aposta que a gente fez, né? E aí estava num momento também, eu acho que a gente já tinha a vontade e porte para isso. A gente trouxe também a Fundação Dom Cabral para perto do Colégio Master. Para quem não conhece, a Fundação Dom Cabral, ela de Minas Gerais, né, é um dos maiores centros de educação executiva da América Latina, um dos maiores do mundo hoje em dia. Está na lista do Financial Times ali como no top 10, se eu não me engano, ou top 20 MBAs no mundo, né, que não é pouca coisa. Né? Então ela tem ela tem uma pegada, né, ela tem um programa que tem uma pegada que une as duas coisas, formação executiva e tipo uma consultoria, né? Eles chamam de monitoria, né, por temas, né? E aí a gente começou em 2014 a fazer esse trabalho. Por quê? Voltando novamente, o perfil do educador, ele é muito pedagógico, né? É a base dele de fato. Você não pode exigir também de um educador que ele saiba tudo de gestão, né? Se ele sai da sala de aula, ele precisa se preparar para isso. E a gente sempre teve ótimos talentos na área pedagógica. Graças a Deus, assim, a gente teve muita sorte de encontrar
pessoas muito, muito competentes e muito boas também nessa área, mas que precisavam essa carga também de gestão, né? Que naturalmente não são formadas em gestão, mas fazem gestão no seu dia a dia. Então, o que a gente tinha que fazer? Trazer ferramentas para elas. Então, para trazer ferramentas, elas precisavam passar por algumas formações. E aí a gente começou a fazer, né, esse trabalho junto com os nossos diretores de unidade, diretores de ensino, que é da área pedagógica, com gerentes também, porque aí a gente já tinha figura de gerente financeiro, né, de gerente de TI e tal. E aí a gente começou a fazer esse trabalho e de 2014 para cá, estamos até hoje, paramos só na pandemia, né, porque não tinha mais como fazer nessa dinâmica presencial, que era muito importante e realmente fizemos até um tempo remoto, mas aí, né, não conseguimos ali nos adaptar, porque tinha muita coisa para fazer também durante a pandemia, né? As escolas tiveram que passar por uma reinvenção muito grande. Mas aí retomamos já desde o começo, né, desde o final do ano passado a gente voltou também, então praticamente aí desde de 2014 com eles, né? Quase, se a gente juntar aí o tempo que parou e tal, são 8 anos aí já de uma parceria muito bacana. E aí quando eles chegaram também, aí a ideia também é o seguinte, é que a gente fizesse todas essas mudanças, mas que a gente elevasse também o nível da gestão. Porque assim, não adianta a gente querer fazer, né, várias revoluções, né, ou várias mudanças se essa turma não comprar a ideia. Então, para comprar a ideia, a gente tinha que dar uma carga de gestão também, né? Melhora a gestão, mas melhora o entendimento sobre a gestão. E aí a gente começou a ter discussões muito menos operacionais nas reuniões de diretoria, para reuniões um pouco mais estratégicas, trazendo indicador, trazendo provocações de outros setores, entendeu? Ah, o que é que o Google está fazendo na gestão de pessoas? Ah, estão fazendo assim, assim, assado. Depois vamos trazer o livro do ex-diretor do Google e vamos ler aqui e vamos botar em prática. Levei o professor Nazareno em uma parte da gestão para HSM, lá em São Paulo, entendeu? Ninguém nunca tinha ido num congresso de gestão, né? Ou um fórum de gestão, né? Então, só ia para os fóruns educacionais. E aí, a gente começou a fazer, né, esse movimento, né? E aí, quando você faz isso, né, e aí o Jim Collins fala isso, né, que você tem gente boa dentro do ônibus, eles mesmos dizem qual é a direção do negócio. E aí foi que isso foi começando a acontecer. E aí, por cada vez mais, né, a gente tem uma gestão madura, né, percebendo que tem que unir gestão e o pedagógico, a gente começou a evoluir o nosso modelo, né, de gestão, né, do Colégio Master, né? A gente já tinha 3 unidades, a terceira unidade foi, na verdade, vamos voltar aqui à história, em 2000 a gente começou no Master Bezerra, que era o antigo Geo Bezerra, ali aproximadamente 300, 350 alunos. Hoje, aquela sede ali com alunos regulares e alunos, né, de cursos livres, a gente tem mais de 2.000 alunos lá. Nós temos uma sede na região sul que também está beirando ali os 2.500 alunos, mais uma sede lá em Natal com 650 alunos, estamos beirando já os 5.000 alunos. Mas lá começou pequeno, né? Mas foi crescendo à medida e a gente foi estruturando também esse crescimento para poder abrirmos novas unidades. E aí, em 2004, ou foi 2006... Natal é 600 alunos? 650 alunos, isso. 650 alunos. E o Sul surgiu, rapaz, né? Acho que foi em 2004 ou foi 2006, foi por aí. Foi cedo também, né? Então a gente teve que correr atrás de gestão também para a gente continuar crescendo, porque eram sedes pequenas no início também, né? Uhum. E aí com essa carga de gestão a gente foi crescendo. Graças a Deus, né, encontramos a forma de fazer esse crescimento. Natal a gente começou em 2014. Natal foi eu chamo de um laboratório, né, para a gente testar algumas hipóteses, né, porque a gente sempre sonhou em ter novamente uma rede grande. Olha o sonho do gel. Olha o sonho do gel. Aí tem que ter cuidado, muito cuidado, né, porque o gel foi um crescimento meteórico, mas também, né, teve a sua história, né, de decadência, né? Decadência, exatamente. Foi uma história de muito, muito, muito sucesso, mas também de uma grande decadência. Tu sabe o ano que o GEL encerrou? O GEL encerrou... Ixi, rapaz, agora... Rapaz, a última unidade do Colégio GEL, ele tinha 2 unidades em João Pessoa.
Fechou uma, ficou outra. Ela deve ter fechado em meados de 2018, eu acho, entendeu? Na verdade, ela não fechou, ela mudou de nome, né? E agora eu não sei se já passou para outra pessoa e tudo. O Geodunas aqui virou Fanol quando, tu lembra? Ixi, agora eu não vou 2000 lembrar. e alguma coisa? Mas foi 2000 e pouquinho, 2000 Porque eu fui professor lá, em 2009. 2009, já era Já totalmente devia Fanol, né? Já era Fanol. Eu acho que Tinha lá... sido comprado pela DeVry já? Sim, sim. Então ele foi Fanol um pouco antes, então deve ter sido 2004, 2005. 2005, por aí, Foi, né? por aí. Porque teve uma época também que o gel funcionou, e isso foi quando eu fui para o intercâmbio, era 2001, ele já estava meio a meio, porque o prédio tava ficando vazio. Aí eles já dividiram. Aí eles já dividiram ali, dividiu literalmente no meio, né? Então ficava para um lado ficava Fanol, para o outro lado ficava gel, né? Aí é complicado também operar dessa forma, né? Mas foi a única forma que teve para deixar ali já equilibrado. E já tinha alguém ali já para tocar o prédio, né? Porque o prédio é Foi gigantesco, né? gigante, cara, gigante. O Geodunas chegou a ter 3.500 alunos, cara, na época do lançamento dele. Foi, sei lá, 96, 95, 96. Era muita gente, cara, era muita gente, muita gente. E aí é uma estrutura gigante, né? E assim, precisava ter muito aluno para rodar aquilo dali, né? Foi um grande ensinamento pra gente, cara. A gente tem sites grandes, temos, mas a gente fica assim pensando, rapaz, isso aqui tem que ter um limite aqui, porque... Primeiro ano foi 96. 96. Primeiro ano. Foi, eu comecei no primeiro ano lá. Geodunas. Só que o Geo, assim, a rede, né? Não, já. Ali foi de 86 pra frente. Mas, porque rapaz, o mas foi um sucesso boom muito grande. foi... Eu me lembro aqui do episódio do professor Chico Sampaio, aqui o boom foi tipo 92, 93, que aí começou o boom, entendeu? Foi. por aí. Os resultados lá em cima, Lá em cara. cima, Um negócio começou a assim abrir incrível. sede a 3x4. A minha amiga aí era para todo lado, assim, né? Aí, aquilo que a gente estava conversando antes de começar aqui, né? Sedes boas nos cantos, sedes não tão boas em outros, né? Sedes que estavam superavitárias, sedes que estavam deficitadas pra caramba, entendeu? Então, esse negócio de você ter um lugar muito bom e outro muito ruim e cobrir uma tampa com a outra, meu amigo, é complicado. E quando você está expandindo, aí foi um dos meus aprendizados. Não adianta você expandir achando que vai conseguir chegar com a gestão e com a organização depois. Esse negócio para a escola, pelo menos, a gente já viu que não deu certo. E a gente aprendeu, né? E aí, o professor Nazareno me ensinou muito sobre educação, sobre como funciona a escola, e eu fui entendendo, né? Assim, eu vi dentro de casa e vi dentro da empresa que isso não dá certo. Não dá certo. Ou você estrutura bem antes, porque esse estruturar bem antes causa a consequência do crescimento. O crescimento é sempre uma consequência de um trabalho bem feito. Né? Seja de qualquer área, seja do pedagógico, seja do marketing, seja da área de TI, seja da área administrativa financeira. Se você não deixar essas áreas bem redondinhas, não cresce, não tem perigo. Né? Aí eu estou falando aqui do crescimento sustentável. Você pode até, rapaz, vai que nem um cometa, mas isso tem um preço lá na frente, né? Então, assim, a gente se preocupa muito com organização, né? Por exemplo, hoje em dia, a gente emite um boleto, um boletim, é tudo via aplicativo, é tudo online, fazer matrícula, cara. A gente aprendeu na pandemia, rapaz, como é que a gente vai fazer matrícula remota? Rapaz, testando, vamos fazer. Ah, não, mas não estamos preparados. Pois vamos nos preparar, vamos fazer. Mas não pode vir aqui, a gente tem que matricular ele. Não, ele até pode vir, não, mas vamos deixar ele confortável. Vamos fazer isso, a pandemia ensinou muito a gente. Então, assim, se a gente não tivesse preparado antes as bases também, a gente não ia conseguir fazer o que a gente fez, né, dentro da pandemia, que assim, foi uma grande lição pra gente. Como é que foi? Conta aí os detalhes, aí os principais entraves, né? Aí, rapaz, aí tem história, viu, meu amigo? Aí qualquer coisa a gente bota um próximo podcast, só pra falar de pandemia, mas eu vou tentar resumir aqui. As melhores histórias. As melhores histórias. Rapaz, eu vou lhe contar aqui. Eu inclusive, nessa época, foi um aprendizado tão grande que eu me aproximei ainda mais do próprio sindicato. Né? Era uma coisa que eu não gostava muito de ir, não me sentia interessado. Sempre respeitei muito a história das pessoas que sempre passaram por lá e tudo, mas não achava que era para mim. Né? E
E aí foi um momento também de eu me aproximar e de ter grandes amizades com o próprio Henrique, do SESC, o professor José, do Cristos, Davi, o irmão dele. Assistiu o episódio? Assisti, Professor rapaz, José, sensacional. O professor José é fantástico, rapaz. Ali é um professor. aquela história surreal, a história do Cristo. É incrível, é Ninguém nem incrível. imagina que o Cristo estava quebrando na década de 80. Ninguém imagina, né, cara? Todo mundo só vê o sucesso, ninguém vê o perrengue, né, que as pessoas passam, né? E isso a gente leva esses aprendizados para o resto da vida, né? E o professor José é um cara muito generoso, foi ele quem me incentivou a ajudar não só o sindicato, mas todas as outras escolas que estavam passando por dificuldade. Eu lembro que uma vez a gente estava conversando, no meio da pandemia já, a gente tinha criado já um grupo, né, de WhatsApp ali para a gente poder começar a se mover para ajudar as outras escolas, para a gente se ajudar e a gente principalmente ajudar as escolas pequenas e médias, né? Eu sempre tive esse senso também de querer ajudar as escolas independentes de negócio, né? Porque a pior coisa do mundo que a gente pode ver, cara, não é só uma empresa fechar, mas é uma escola fechar. E isso para mim era inadmissível eu ver durante a pandemia. Mesmo fora da pandemia já me entristecia, eu já ficava muito triste vendo isso. Mas dentro da pandemia aí foi que eu fiquei mexido com isso. E aí eu resolvi, não, aqui eu posso abrir mão um pouquinho do meu tempo para os meus outros negócios, para mais soluções e para o colégio, para poder dedicar às outras pessoas que estão precisando. E aí o professor José foi um grande incentivador disso. Até mandando um abraço aqui para ele. Cara, Ele é um cara fantástico, eu né? tô impressionado, porque, cara, praticamente todo mundo falou dele aqui. Ele é Todo incrível. mundo falou dele, assim, eu lembro aqui quem falou do papel dele na pandemia, né? Professora Graça, Professora Graça. a Vanessa Pegou a gente. falou, Vanessa, pronto, a entendeu? Vanessa Graça, a gente tá no mesmo grupo, assim. Exatamente, todas reconhecendo o papel do professor José Fundamental. Rocha, né, na pandemia, onde ele, né, pô, você pensa assim, né, às vezes você imagina, pô, o cara é grande, o cara não precisa Muito ajudar a gente, ocupado. muito ocupado, nós é tudo pequenininho, na frente de um Golias desse, né, Gigante, com o grupo né? Cristos, né, e você vê que o cara estava lá disposto, né? Professor Zé Rocha, parabéns demais aí por ter sido esse Foi luz. suporte, essa luz no fim do túnel, né? É. Para a turma da educação. É um cara, assim, fantástico, fantástico. E, assim, e aí, ele incentivando a gente a ajudar, a lutar, né, também, fez parte disso também, luta. Ele nos ensinava muito, né? Assim, ele dedicava tempo para ajudar, né? Isso aí é fantástico, cara. É difícil você encontrar gente, né, assim como ele, né, que está disposto a ajudar de graça, entendeu? Ajudar mesmo, né? E aí ele juntou mais gente que estava disposta também a ajudar. Isso é que é legal, porque ele agrega, né? E dá condições de você poder ajudar também, né? Então, o professor José disponibilizava profissionais da área da saúde que trabalham com ele na Unicristo para passar para a gente conhecimento, indicar caminhos, entendeu? Para entender como é que a gente poderia ajudar o próprio governo do estado, a Secretaria de Saúde também, a gente ter essa troca de criar protocolos, criar formas seguras da educação poder voltar, né? Isso tudo, a educação cearense deve muito ao professor José. Deve demais, demais mesmo. O que a gente fez foi ser instrumento, né? Mas esses instrumentos foram viabilizados porque ele conseguiu agregar essas pessoas, né? E aí foi aí que eu me aproximei, né, de várias outras escolas, da Vanessa, por exemplo. Vanessa também é outra gigante, né? A professora Emília, do Canarinho também, outra, que é uma pessoa fantástica, fenomenal. Teve aqui também, né? Eu lembro dela, ouvi do podcast dela. Então, assim, são pessoas fantásticas. E aí a gente a gente montou um grupo de muita amizade, que hoje estamos aí na diretoria também do sindicato. Então, assim, hoje a educação cearense, ela tá do jeito que tá, voltou mais forte da pandemia, porque teve um grupo forte que se uniu para ajudar outras escolas, né? Tem muita gente aqui que, assim, tem uma lista enorme de nomes, então é difícil até a gente sair enumerando todos e a gente fica com medo de esquecer alguns, né? Semana que vem um Sávio aqui. O Sávio, outro cara que é fenomenal. O Sávio é gente finíssima, rapaz. Um grande empreendedor também. Tem uma história belíssima ali dentro do Colégio Darwin também. É um grande, grande administrador. Também fez federal também, né? É um cara fantástico também, gosto muito dele.
E assim, a pandemia, ela nos ensinou muito, cara, nos ensinou muito. Até hoje a gente lembra como foi difícil, como foi ruim em alguns momentos, mas como foi importante essa união. Então, esse senso de união. Somos concorrentes, mas tem horas que a gente tem que se ajudar e tem que ajudar os outros também, entendeu? Então, e aí a sociedade ganha com isso, né? Se você for ver os dados que estão saindo de educação durante a pandemia, são assustadores, cara. Então, assim, se a gente não tivesse agido mais, né? Pior ainda. Pô, pior ainda, entendeu? Então, assim... A educação perdeu 2 anos. cara, a pública, por exemplo, né? Tem as questões políticas, sindicais, enfim, que não vale a pena a gente entrar aqui. Se é de 2 anos, se a privada perdeu 2 anos, imagine a pública. Cara, só foi voltar muito tarde, entendeu? Porque, enfim, as condições eram diferentes, um né? dos últimos países a voltar, né? Um dos últimos países. A Quase não voltar, volta também, quase né? não volta. Quase não volta. Porque, rapaz, se não tivesse tido, em alguns momentos a gente teve que brigar, né? E aí... Cara, mas é porque tem muita coisa de sindicatos, professores, né? Que estavam ali, não... Da educação pública, principalmente, né? E aqui eu não estou querendo apontar deles nem nada, mas foi a situação que ocorreu. Isso é público, né? Tem lá os artigos e tal. Eles se posicionaram contra a volta. Os professores do sindicato das particulares, eles sabiam que era importante voltar. Para que voltar se estavam ganhando o salário deles sem trabalhar, macho? Para que voltar? Isso é um problemão, né, cara? Assim, aí podia brigar, por exemplo, rapaz, vamos brigar aqui, vamos brigar junto aqui pelas condições de voltar, com protocolo, com estrutura física, vamos ajudar. E, enfim, mas são questões políticas mesmo que fizeram, né? Total. E aí, cara, assim, o país tem que levar mais a sério essa questão educacional, né? Na pandemia, cara, foi um negócio assim muito duro de ver quanto a educação ela é deixada de lado, ela não é priorizada. Pô, bicho, você volta shopping, não volta escola. Volta primeiro shopping. Nada contra o shopping, adoro shopping também. Mas acho que a escola é mais importante, né? Total. Então isso marcou muito naquela época. Os erros foram vistos depois, foram corrigidos, mas eu acho que quando você tem... Perdeu tempo, mas quando você tem a educação como uma coisa mais fundamental, Carlos, ela vem tipo assim, rapaz, ela vem naturalmente como a sua primeira ordem de prioridade. Você não precisa discutir, você não precisa brigar. Você já sabe que aquilo ali é uma prioridade. Mas, infelizmente, ainda não é essa nossa cultura aqui, né? País nenhum avança se essa cultura não for mudada, né? É muito difícil. Cara, né? tem uma coisa que eu acho assim que os políticos, eu não confio muito em político não, independente de partido, mas que se eu fosse político eu faria, pegava assim os 5 países mais desenvolvidos no mundo na área da educação, certo? Mas eu copiava e colava, dava Ctrl+C, Ctrl+V em tudinho. Entendeu? Aí tu vai pegar ali os países mais desenvolvidos na área da educação, em IDH, tu vai pegar esses países, tudo voltaram bem rapidinho com a educação na pandemia. Foram os primeiros a voltar, provavelmente. Você pega ali os países nórdicos, Finlândia, Noruega, né, que são os países que têm um dos melhores IDHs do mundo, né? Então, assim, você pega, eles voltaram cedo. Não, e deram um jeito de voltar. Deram um jeito, entendeu? Então, rapaz, assim, tem que fazer isso. Tá feito. Tá feito, tá jeito. Rapaz, tem que isolar todo mundo se tiver um espio. Tá feito. Cara, eles, provavelmente, eles não deram tanta voz aos sindicatos laborais, entendeu? Então, assim... E o próprio sindicato aí também tem uma outra coisa, né? Assim, isso não estou falando do sindicato, né, da privada, que foram muitos parceiros conosco, né? Ainda... assim, foram porque é diferente, porque os caras sabem que se a escola não estiver funcionando, não vai ter salário, não vai ter dinheiro para pagar o professor. Não, e o próprio professor, ele se preocupa, não estou dizendo que o da pública também não se preocupa, mas o professor da privada, ele tem a coisa da competitividade, ele quer ver o aluno dele cada vez melhor, entendeu? Ele tem essa coisa já na veia. Até a própria competitividade também na educação pública, ela tem avançado. Graças a Deus, eu acho que é uma coisa positiva, não vejo como uma coisa negativa. Tem muita gente que diz, não devia ter ranqueamento de escola, de aluno e tal. Cara, é o que a gente estava falando, competitividade gera
crescimento, gera... Tem que ter ranqueamento sim, tem que ter ranqueamento na pública sim. O cara, o diretor lá da escola saber que a escola dele está lá atrás. E tem que melhorar. Os pais do aluno cobrarem por que a escola do meu filho está lá atrás no ranking. Entendeu? Tem que ter, cara. É que nem uma coisa que está cada vez mais em voga, sabe, Carlos? Aí já puxando um assunto aqui, educação, que é muito importante. É avaliação para aprendizagem, é isso. Você ranqueia por ranquear só para dizer que é primeiro lugar? Não. Você ranqueia para entender quem são os piores, quem está no meio, quem são os melhores, o que é que os melhores estão fazendo. Ah, estão fazendo isso, isso, isso. Beleza. O que é que a gente pode pegar dos melhores, adaptar para os piores e a gente fazer essa régua subir? É isso. É avaliação para aprendizagem. Você avalia, analisa, intervém e isso gera um ciclo de aprendizagem, entendeu? Isso, cara. Não é pra gente ficar crucificando, essa aqui foi a pior escola do Ceará. Não. É pra você melhorar. Você dá oportunidade para ela melhorar. Porque aí, daqui a pouco, você não vai ficar olhando só, nivelando por baixo. Daqui a pouco você vê um IDEB desse, aí você vê, cara, a média do IDEB é tanto. É acima do país. Aqui do Ceará já é uma média bem elevada. Tem município aqui que tira primeiro lugar, entendeu? Isso é bom, porque você recebe mais recursos, vira exemplo para as outras escolas. E aí isso é um ciclo virtuoso, cara. Isso aí vai se perpetuando, isso vai entrando na cultura dos professores, dos diretores de ensino. Isso é muito bom. Isso foi feito aqui no Ceará, inclusive pela professora Isolda, lá em Sobral, lá atrás. Entrou com a alfabetização na idade certa, o pai. Ela conseguiu implantar, né, isso lá em Sobral, né, a própria questão da alfabetização na idade certa, que isso é muito importante, é uma base fundamental. Ninguém aprende sem estar alfabetizado, sem entender o que está vendo, lendo, escrevendo. E aí essa questão também da escola nota 10, né, que isso foi espalhado para o estado inteiro. Então são 183 municípios competindo entre si para ver quem tira as melhores escolas, né? Então tem Sobral, né, foi pioneiro no início, mas hoje você tem lá em Jijoca, tem um ótimo trabalho, você tem outras prefeituras também que estão fazendo excelentes trabalhos, entendeu? Em Horizonte também, se não me engano, tem um ótimo trabalho. Enfim, tem várias outras prefeituras que eu não conheço, assim, exatamente o ranking, mas a gente sempre vê que o pessoal comemora muito essas premiações também. Aí é professor premiado, a escola é premiada com mais recurso, os alunos se sentem bem com isso também, entendeu? Você levanta a autoestima, cara. É uma coisa importante, né? Total. É como você vê os esportes, cara, né? Você não ranqueia em esporte, todo mundo fica feliz, todo mundo quer subir, todo mundo quer ascender, né? Eu acho que faz parte também do ser humano, né? Essa questão da competição para uma coisa positiva, para melhorar, exatamente. Vocês desenvolveram o sistema próprio de educação? Como é que foi? Exatamente. Foi justamente essa continuação, porque a gente colocou essa unidade de Natal, muito sucesso. Então o material todo próprio, produzido, próprio. As apostilas, os conteúdos, tudo. Vocês já estão vendendo para outras escolas? Já. A gente já tem a última conta estava em mais de 80 escolas já espalhadas pelo Brasil, mais de 15 mil alunos aí espalhados pelo Brasil, que é um sucesso muito grande assim para a gente, né? A gente fizemos agora 5 anos, né, de Master Soluções Educacionais. 80 escolas e... 80 escolas e 15 mil alunos. 15 mil alunos. Exato. Estamos continuando. Está quase passando o gel. Quase passando o gel. Exatamente. A gente já passou o Colégio Master, né? Inclusive o Colégio Master é nosso bom cliente também. É o melhor cliente, né? É o melhor cliente, né? Na verdade, é o cliente número 1. 33% Exatamente. 15 mil alunos. Ele tem uma partezinha boa ali. A gente não atende ainda todo porque a gente não pegou o ensino médio ainda, né? Porque, enfim, o próprio então ensino médio... fundamental até a 8ª série. Nona série, infantil, né? até a 9ª série, exatamente. Que é os anos finais ali, o Fundamental 2, né? Então a gente atende um bom público. Ainda tem mais público aí do ensino médio ainda pra gente atender. Mas já está em planejamento isso aí? Já está em planejamento. Como a gente teve, assim, algumas intercorrências aí com o novo ensino médio, com o novo Enem, né? A gente decidiu, né, parar um pouco a execução, mas continuar o alinhamento, né, de planejamento, né? E o novo ensino médio, cadê? Vai ser aprovado? Rapaz, aí é que tá, tem um ingrediente, tem 2 ingredientes aí, né? Tanto político, mas eu acho que a gênese ali tá na questão da comunicação mesmo, sabe? Eu acho que foi uma coisa
ficou pouco debatida, ou se foi debatida não foi muito bem interpretada também, né? Principalmente pela comunidade escolar, né? De professores e alunos, né? Acho que um pouco mais da rede pública. Né? Eu não sei se eu estou certo aqui no que Aham. no que eu entendi do novo Uhum. ensino médio. O novo ensino médio vai ser o seguinte: eu, como aluno, eu vou ter direito a escolher quais disciplinas eu quero ter mais aulas pela minha afinidade Uhum. de conteúdo. Por exemplo, se eu quero seguir a área de finanças, eu quero ter mais matemática e menos biologia e química, por exemplo. Faz sentido, né? Ah. Porque é o seguinte, o novo ensino médio ele quer corrigir justamente essa questão do interesse. Eu tenho um interesse por isso. Preciso estudar aquilo que eu não tenho interesse? Cara, eu joguei fora Ah. todas as horas que eu estudei de química da minha vida. Pois é. O professor Nazareno é professor de química. Eu me lembrei. Eu usei muito pouca química na minha carreira. Cara, Quase nada. Ou nada. Né? é quase nada, cara. Ai, uma vez eu vi um evaporar um negócio aí pra. Ok. Mas, cara, zero praticamente. Vamos ser bem sinceros, zero. Exato. Biologia, muito pouco. Muito pouco, entendeu? Uhum. Física ainda vai, alguma coisa, mas, cara, matemática e português é o básico. História, ok. Geografia, ok, entendeu? Porque isso, geografia se aplica para negócios, para tudo. Né? Tudo. Então, assim, história também se aplica também é muito mais, entendeu? literatura junto a português, enfim. Pô, mas química eu perdi tempo da minha vida. É complicado, né, cara? Porque é o seguinte, o ensino no Brasil ele não passava por uma reformulação há muito tempo. E aí você teve a BNCC para dar uma atualizada nas coisas que já existiam no papel, mas não tinha na prática ainda, né? E trazer alguns ingredientes, como educação socioemocional, que era uma coisa que, né, a gente não... As escolas faziam por fazer, por elas fazerem mesmo, né? Empreendedorismo. Então tem uma série de coisas assim que a BNCC deu uma organizada. A mesma ideia foi para o novo ensino médio, mas dá uma repaginada, porque o que estava acontecendo? Os alunos iam, né, rede privada, né, mas principalmente rede pública, eles iam, né, eles entravam ali na sua primeira, segunda série, na alfabetização, e iriam até o oitavo, nono ano. E dali, meu amigo, geralmente eles seguiam para o mercado de trabalho logo, entendeu? Ou às vezes iam para um profissionalizante e tal. E aí não iriam para o ensino médio tradicional. Então, as matrículas do ensino médio tradicional vinham declinando muito no país inteiro, não numa região ou outra, mas no país todo. Então, se você tem ensino médio declinando no país inteiro, isso é um problema. Porque a educação não está completa, o ciclo não está sendo atrativo, não está sendo bacana. As pessoas estão querendo sair antes. Então, se não estão querendo sair antes, é porque não vem valor nisso. Então você tinha uma desconexão com as novas propostas de emprego colocadas pela nossa sociedade, pela nossa economia. E a ideia foi organizar melhor isso, né? E aí você ter uma base básica para todos, né? E outra que você vai escolher os seus itinerários formativos. E aí você vai escolhendo conforme a sua carreira, né? E conforme a carga horária também que está desenhada. Então tem um desenho lá de cargas horárias, né? No primeiro, no segundo ano do ensino médio, e aí já no terceiro um pouco menos desses itinerários formativos, mas já direcionando também para as áreas do conhecimento que você vai aplicar. Seguir. A ideia era que o novo ensino médio mudasse e o Enem, o novo Enem, também se adaptasse a essas escolhas desses alunos do novo ensino médio e as coisas se complementassem, se plugassem ali para que o principal avaliador, né, da entrada, né, em instituições públicas e também privadas, né, fizesse sentido para esse novo desenho. O que começou a ficar meio estranho foi justamente essa história dos itinerários formativos irem muito além das coisas usuais. E aí teve uma polêmica aí, né, de uma aula lá de fazer brigadeiro, por exemplo, entendeu? Aí pegaram isso como um exemplo e disseram, ó, tá tudo desorganizado, as escolas estão fazendo do jeito que elas querem. Como é que a pública vai poder fazer? Como é que ela vai ofertar um repertório de itinerários formativos se na privada estão fazendo de tudo? Mas, por exemplo, tá aí, você falou uma coisa interessante. Era importante, por exemplo, ter uma opção de ter culinária. O cara ter culinária. Já que ele quer seguir, quer empreender nessa área, entendeu? Então ele tem noções de culinária, de alimentos, entendeu? Então, eu acho que faz sentido total. Faz sentido. Você não precisa desabanar todo
todo o planejamento, mas você precisa organizar melhor, talvez isso. Cara, vamos lá, vamos juntar empreendedorismo com culinária. Pô, faz sentido? Faz. Então ali você tem uma carreira, pode direcionar um pouco, né, para as específicas. Enfim, é uma ideia que Porque às vezes o cara que está fazendo ali a culinária, o cara quer seguir também a carreira de nutrição. Entendeu? Quer ser engenheiro de alimentos. Engenheiro de alimentos. Você vai direcionando, né, cara? Porque aí você torna a coisa mais interessante também para o aluno. Cara, ensino que não é interessante para o aluno desiste desse ensino. E queira ou não queira, as aptidões que você tem na infância são as que vão fazer tu seguir a carreira, em sua maioria. Por exemplo, o que tu lembra na tua infância e na tua adolescência que tu gostava? Cara, 10 anos, 12, 14 anos. Rapaz, muito provavelmente tem a ver com o que tu escolheu. De administração, olha, de seguir a carreira finanças. Uma coisa que me marcou, cara, quando eu descobri como as frações e os percentuais, aquilo ali, cara, pra mim era mágico, entendeu? Eu falei, cara, que negócio massa isso aqui. Entendeu? Sempre tem, cara, sempre tem uma influência ali na adolescência que vai te levar para aquilo que tu quer no futuro. Quando é contextualizado, cara, tudo faz sentido, entendeu? Tudo faz sentido. Eu tive com o comércio, cara. Comecei a vender coisas, porra, gostei. Vender internet, cara. Vendi internet da Roadnet. Tu nem conheceu? Conheceu essa Conheci. Conheceu que era, cara. A Roadnet virou o Wirelink. Era do Adriano. Caramba, entendeu? Cara. Então, assim, isso porque o Adriano me chamou, o Adriano estudou com meu irmão e me chamou para ser vendedor dele, eu tinha 15 anos, massa, cara. Isso é muito massa. Eu gostei, cara. Eu lembro disso, eu era da época do Mirk, eu acho que tinha até um servidor da Roadnet, era uma coisa assim. Cara, só tinha Roadnet, Ultranet e talvez Baidnet. Eu não me lembro, eram 3, 4 provedores. Secrel, né? Entendeu? Pronto, só tinha umas 4 provedoras. Aí veio depois também, enfim, era poucos. Mas é o que eu tô falando, então eu tive essa experiência de vendedor, né? Com 15 anos, vendia pudim de chocolate da minha família lá, vendia algumas coisas. Bom, e seguir essa carreira de administração, entendeu? Então sempre tem alguma coisa faz parte, né? Que você tende a se identificar mais e seguir, entendeu? Independente de influência de terceiros, alguma coisa, mas é aptidão mesmo. Aptidão, exatamente. E isso vem de dentro mesmo, né, cara? E dessas experiências que também você é exposto, né? Dentro do meio, né? Se você é exposto, por exemplo, a uma aula de matemática que está contextualizado, você acha, pô, fez todo sentido isso aqui. A brincadeirinha de... Rapaz, vamos fazer soma aqui, né? Hoje tem simulação de supermercado, por exemplo. Os meninos vão lá, simula que é um supermercado, o cara simula que um dos meninos é o caixa, né? O outro é o gerente, faz a contabilidade ali do estoque. Rapaz, é a coisa mais sensacional. Isso é empreendedorismo na veia. Total. Eu, por exemplo, tive experiências negativas que me fez cortar algumas atividades. Por exemplo, medicina. Meu pai é médico. Mas eu não queria de jeito nenhum, por quê? Porque eu me arrebentei algumas vezes quando pequeno, via muito sangue, aí traumatizou, entendeu? Aí eu, por exemplo, não podia ver sangue, como é que eu ia... Nunca gostei de química. Mas, desculpa, professor Nazareno. Tinha que gostar forçado, tinha que tirar nota boa, senão eu tava... tu tinha que gostar, não tinha muita opção. Não tinha muita opção então, mesmo, não. Isso aí vai fazendo você eliminar também, né? Porque você elimina o que você não quer. Você vai excluindo, né? Porque às vezes é muito novo, cara. É muito novo. 18 anos é muito novo para escolher, muito novo, né? Cara, é muito novo, né? Então, mesmo dentro da faculdade, você ainda fica em dúvida. Rapaz, será que é isso mesmo que eu devia ter escolhido, né? E aí você fica... É muito cedo para você escolher, né? Então, assim, por isso que o novo ensino médio, ele tem essa ideia de você experimentar também, entendeu, cara? Pô, fez aquele primeiro, não gostou, no outro muda. Você muda o itinerário, faz um outro, entendeu? Então, assim, você dá a oportunidade, né, do aluno, né, testar essas coisas, tornar mais interessante, né? Essa coisa de tornar mais interessante, ela é tão importante, cara, do prazer em aprender, né? Isso virou a missão do Mais Soluções Educacionais, que a gente criou em 2018, que é despertar o prazer em aprender, transformando a vida das pessoas. Tem que fazer sentido, cara. Tem que despertar o prazer em aprender. Se não despertar, não adianta, cara. Os caras, assim, hoje a gente tá brigando, meu amigo, com o YouTube. A gente tá... O professor, né? Você tá em sala, já você tá brigando com o YouTube. Tu tem quantos funcionários hoje no sistema? Cara, juntando... No sistema produtores de conteúdo, de produtores né? de conteúdo, juntando uma turma. E os turma. funcionários todos. Rapaz...
só de gente fixa, a gente já tem mais de 60 pessoas dentro só do Mais Soluções. Fora a equipe de autor, equipe externa, de edição e tal, que a gente também tem interno. Aí a gente vai para umas 80 pessoas só dedicadas a este projeto. E dentro do colégio, são mais 750 pessoas aí. Então a gente está ali, mais de 800, né, funcionários ali, ó, 800, né, vai. Mas funcionando na 800. parte, são 80 funcionários, né? Exatamente. Funcionando na parte do colégio, né? Exatamente. E essa história que a gente criou foi justamente espelhando essas boas práticas que a gente via lá do colégio. E a gente pensou, pô, vamos abrir mais escola? A gente pensou, ixi, rapaz, é meio trabalhoso. Por quê? Você precisa de gente. Não dá para você crescer também, né? Sem estrutura, mas sem gente. Não dá. Então, assim, tem coisas que a gente está também fundamentando para que se um dia a gente quiser, né, montar mais escolas, né, a gente consiga. Por exemplo, a gente tem uma escola para formar novos professores. Eu sabia que a coisa mais difícil do mundo é a gente arranjar professor de física. É difícil. Liga pro Vasco. Pois é, o Vasco, né? Excelente professor. Deu aula também junto com a gente lá no MASH também. É um amigão do professor Nazareno também. Já tive o prazer de conversar com ele algumas vezes também. É uma pessoa fantástica também, que a gente admira muito. Mas é difícil, cara. Por exemplo, ele é um excelente professor, mas quem são os novos Vascos? Né? Quem são? Cadê eles? Né? Porque a própria universidade também, aí é outro problema, não está com um currículo tão atrativo para novos professores. Né? Então fica a dica aqui, quem for bom de física, quiser dar aula, meu amigo, passa logo o curso lá na Universidade Federal, na UES, tem muito mercado aí, tá certo? Se você for bom, claro, né? Tem um para te indicar depois. Tem? Pô, me indica, rapaz, que é bom, é bom. Meu irmão. Excelente. Meu irmão é engenheiro elétrico. A gente tem excelente... Ele que me dava aula de física, cara. Pronto. Aí tem muitos que vêm dessa área de engenharia, que vêm da aula também. Porque a gente tem excelentes professores, mas, assim, é tanta demanda que eles não conseguem se dividir, né? E aí a gente precisa de mais professores, entendeu? Então, assim, aí vem da engenharia civil, vem da engenharia elétrica, engenharia mecânica também, essa turma é boa, né? E assim... O curso de física ainda existe? Existe. É na UES ou é na UFC? Eu sei que tem na UES, de fato. Na UFC não tenho certeza, mas acredito que tem. Porque tem um centro lá de tecnologia. Tem a matemática tem na UES, licenciatura também tem na UFC. Eu cheguei a fazer cadeira de matemática lá na matemática também, rapaz. Essa história foi. Não tinha vaga na FEAC, aí só tinha vaga lá. E eu tô doido para me formar, bicho. Toda cadeira que eu pegava ali eu tinha que dar o foco, né? Eu tinha pouco tempo, eu tinha que fazer à noite também, né? Por conta da época da Ernest, né? Aí, rapaz, só tem vaga aqui lá no centro da matemática. Era álgebra linear. Nunca vou esquecer. Aí, magnífico. Rapaz, bem facinho. Aí fui lá fazer, rapaz. Era terça e quinta, 8h30, 10h30 da noite. Passei. O professor achava que eu não ia passar, não, porque ele começou a rir de mim, que ele disse que eu era da administração, não ia conseguir acompanhar, não. Mas deu certo. Passei. Aí me formei também. Rapaz, cara, isso aí é outra coisa que também você for pensar, né? Por exemplo, administração. Onde é que você vai usar na administração? Cálculo 1. Eu não usei, até hoje. Tem algumas coisas que vão fazer sentido se você aprofundar muito em finanças. Né? Eu usei muito coisa assim de cálculo de derivada, integral, mas isso para cálculo de coisas financeiras, entendeu? Mas foi muito mais matemática financeira do que isso. Né? Ele dá uma base para você entender as outras coisas. Mas, assim, cara, para gestão geral, assim, realmente não faz muito sentido. Isso faz sentido um curso para você entender como até a grade universitária é desatualizada. Entendeu? Porque você tem disciplinas que você tem que fazer no curso de 4 anos que você na prática não vai usar. Muito provavelmente. Entendeu? Eu também, por exemplo, não acho, não sei, tem aquelas disciplinas do primeiro semestre, né, cara? Segundo semestre, sociologia. Tinha português instrumental, cara. Assim, português instrumental, né? Tinha umas coisas assim que você vê, cara, que você acha, cara, que faz sentido nenhum isso aqui no curso de administração. Exato.
E podia ser um pouco mais contextualizado se tivesse, entendeu? De uma forma né, mais atualizada, entendeu? Pô. Sociologia aplicada à gestão. É. Aí, beleza, aí vai ainda alguma coisa, mas... É. Rapaz, eu tive uma experiência que foi assim, eu fiz faculdade, inclusive, assim, fiz faculdade com o Renan, entre aspas, o Renan da São Paulo. São Paulo. Foi quando eu voltei de São Paulo, porque eu passei em 2004 na Federal, no meio do ano de 2004, e aí um amigo meu falou, cara, tu vou tentar a GV e o IBMEC São Paulo, na época era IBMEC São Paulo, aí depois virou INSPER. Tu não quer ir não pra São Paulo? Rapaz, pô, vou fazer, aí fiz um cursinho lá, de 1 ano mais ou menos, e aí passei lá, só que aí só fiquei 1 ano, entendeu? Aí passei no INSPER, não passei na GV, mas passei no INSPER. Rapaz, foi um choque, assim, de realidade. Um negócio assim, meu irmão, parece que eu tava em Harvard aqui, entendeu? Você chega lá com seu notebook, as aulas tudo com notebook, não sei o quê, tudo digital já naquela época, entendeu? A conexão era tudo Wi-Fi. Tô falando de 2006, cara. 2005, 2006. Poxa, foi um choque. Eu vim da Federal, né? Uhum. Só que aí o meu problema foi não ter me adaptado tão bem a São Paulo. Porque São Paulo é uma cidade difícil, né? Você chega lá com 21 anos de idade, cara. Cara, é uma metrópole gigantesca, né, cara? Você tá com a cabeça assim, né? E aí você não... E aí eu sentia muita falta aqui de Fortaleza, aí voltei. Aí quando eu voltei, tomei um choque, né, cara? Caramba, bicho. Como é que eu voltei pra cá e tal? Mas... Voltei pro interior. É um choque, cara, assim. Mas hoje a estrutura da Federal tá bem diferente do que era antes, né? Inauguraram prédio novo e tal. Eu concluí no prédio novo, inclusive, né? E aí tá uma estrutura muito, muito massa, mas ainda muito diferente do que é o INSPER, né, lá em São Paulo. Mas graças a Deus, tive muita sorte também de encontrar excelentes professores também na Federal, que me ajudaram muito também, assim, a enxergar outras possibilidades, né? Foi aluno da Cláudia Burrâmara. Fui, excelente professora, cara. Nunca vou esquecer dela. Do professor Guilherme Said também, que foi da área de estratégia também, foi um cara fantástico. Inclusive a gente começou a desenhar alguns cursos juntos depois que eu já estava empreendendo na área da educação. Rapaz, Hugo Acosta, que também era de marketing também. Engraçado, eu me identifiquei muito com os de marketing também. O professor Jocildo de finanças também. Pô. Muitos professores bons, cara. Excelentes professores. Porque agora não tá vindo muito aqui à mente eles, mas esses são os principais aí que fizeram a diferença na minha trajetória na Federal. Né? Cara, eu quero saber quando é que a Master Soluções Educacionais vai abrir capital lá na Nasdaq. Essa é uma boa pergunta. Rapaz, a gente sonha também, né, rapaz? É muito bom ter um exemplo desse cara, aqui fantástico. dentro de casa, né, cara, fantástico. praticamente. O Ari, cara, é um cara assim que a gente se espelha, né, que a gente quer, rapaz, se ele conseguiu, outros também podem, né, e assim, Tu sabe que ele participou da Super Live também, né? Tu chegou a ver, não, a minha Super Live que eu fiz? Não. Cara, a Super Live, inclusive, eu já até avisei o Fernando, cara, cortou. O YouTube só disponibilizou 11 horas e 54, mas foram 12 horas e 40. Ele cortou uma parte do penúltimo, que foi o Renan, e cortou toda a parte do Fernando, que foi o último. Caramba! Então tu fez uma live com todos... Eu fiz uma live com vários convidados, 18 convidados. Bicho. Entre ele o Ari, o Enio Leão, da área Leão. Cara, foram vários convidados. A Vanessa participou. Que massa. Depois rapaz, vou procurar isso aí. A gente ainda vai até cortar para lançar os convidados separadamente, entendeu? Massa. Mas, e aí foi um problema. A gente foi reclamar, o StreamYard disse, não, o nosso limite é 10 horas. Meu amigo, se o teu limite é 10 horas, tu devia ter caído a live 10 horas. Aí a gente iniciava a nova live. Iniciava, né? Porque você perde o conteúdo, né, cara? Aí, resultado, a gente perdeu, quanto? 50 e poucos minutos. A gente perdeu 50 minutos, mais ou menos, Aí perdeu live. o Fernando Perdeu o Fernando e o resto do Renan. Pô, cara. São caras brilhantes aí que tem uma história boa, né, cara? O Renan já tinha vindo, o Fernando vai vir no último episódio agora do Em Valor Educação. Legal. E o Renan já veio 2 vezes, né? Que ele veio com a Renata e veio sozinho o episódio 23, eu acho. Acho que foi 23. Depois o pessoal checa aí. Legal.
o episódio 23 e o episódio agora do Casais Empreendedores, né? Porque é outra coisa muito... Muito que bom. foi muito... Tu já chegou a assistir, não? Dele? Não, eu não. A parracista do Eu Casais vi só Empreendedores. os cortes dele com a Renata, esposa dele, né? Assiste o episódio, foi muito legal. Deve É muito ser legal ver massa. os dois. Um do jeito do outro, né? Legal. Cara, demais. porque a gente vai ter outro agora esse mês com um outro casal empreendedor também. Mas, cara, a Vou assistir, vou assistir. ideia é exatamente que você falar como é difícil você já ser empreendedor e mais difícil ainda empreender com a própria esposa, né, cara? Rapaz, Porque olha, casamento já é um negócio complexo. É complexo. E sociedade de casamento, então... cara, e trabalhar com não deixa pai, de ter meu uma- amigo, Aí, também. Mas com esposa eu acho que é mais difícil. viu? eu acho que é mais Acho que é difícil. mais difícil. Com o pai, eu recomendo o pessoal assistir o especial Sucessores, que é o Essa que a é muito gente bom. trata essa parte de sucessão, como é que é feito, né? A gente já recebeu aqui, vai ter um episódio também de sucessores no final do mês, a gente já recebeu a Carol Bichucha, Legal. né, do McDonald's. Do McDonald's, né? Recebemos o Daniel e a Vivian Simões, da J. Legal. Simões. Eu vi também os cortes Também. eu não consegui ver todo, mas eu vi os cortes, achei muito massa também. Entendeu? Então, assim, é bem legal, cara, você ver como é que é feito. Cara, porque é um dos entraves maior essa questão da sucessão, né? Inclusive, dito por um dos nossos convidados aqui no Dei Valor, o Antônio José da Normatel, o famoso Bombinha, falou exatamente isso, que ele disse que vários amigos dele estavam reclamando porque não tinham Não sucessores. tem sucessor. Por quê? Porque o filho ou a filha resolveu fazer medicina, foi fazer não sei o que e tal. Foi empreender, Foi fazer empreender, outra coisa. foi morar fora, e aí não tem sucessor. Entendeu? Então, E por isso que é tão importante você trazer os filhos para dentro da empresa, se Exato, ambientar logo quanto exato. antes, né, cara? por exemplo, não tem esse problema de sucessão também é comum nas escolas. Demais, cara. Rapaz, esse é o maior problema. Sabe por quê? Eu vou lhe dizer. É o que eu acho, né? É o que eu vi em casa. Rapaz, você vê ali, diretor de escola, dono de escola, é trabalho, meu amigo, domingo a domingo. Domingo a domingo, sem parar. E aí, cara, você fica assim meio que pensando, rapaz, Eu não quero isso pra mim. Quero... Vai Deus me livre. E outra coisa, chega em casa todo dia reclamando na escola. É difícil, é isso, problema com o pai, problema com o aluno, problema com o professor. Porque é muita gente, cara, pra você administrar. Rapaz, ó, você vai ver, um aluno, ele tem umas 4, 5 pessoas em volta dele, tu tá entendendo? É pai, é mãe, é irmão, é primo, é tia. Avô e avó também participam, entendeu? Então, meu amigo, você tem que cuidar de uma comunidade, literalmente, você tá entendendo? Por isso que a gente chama comunidade escolar, né? São muitos atores, entendeu? São muitos clientes. Você tem que atender a todos eles. É complexo, não é fácil, né? Então, assim, eu via muito meu pai muito animado, mas muito cansado, né? E às vezes eu não via meu pai na época do Gel. Bicho, meu pai viajava feito maluco, porque tinha já o Nordeste inteiro, 2 sedes fora, entendeu? Meu amigo, meu pai, eu fui criado pela minha mãe durante um tempo. Aí, acho que o mais foi legal. Só no Natal, Só né? Natal, literalmente. Né? Aí depois de um tempo, né? Eu acho que o Master foi massa, porque é isso. Agora a gente tem. Né, eu já tinha né, essa conexão, ele já estava mais em casa, porque não precisava viajar tanto. Né? E aí foi aí que eu comecei a criar gosto, né? Então, E ele é bom na sucessão? rapaz, Ou é estamos meio- trabalhando. Ou é meio complicado? Não, ele é muito bom. Ele já me deu um ultimato, ele disse, ó, daqui a 3 anos eu paro. Eu falei, de jeito nenhum, rapaz, você não pode parar agora não, vamos com calma, vamos planejar. E a gente tá planejando aí essa questão de sucessão. Ele Tu fala tem 3 irmão? anos que é pra eu me apressar. Tu tem irmão? Tenho irmão Lucas, deve estar assistindo aí também. O Lucas, ele trabalha lá? Não. Tá trabalhando lá com a gente também. Então, Tá lá na área de marketing lá. O cara tá mas mandando vai brasa lá. formando o Lucas para ele assumir o Master, porque tu tem que ficar no sistema, pô, que vai crescer Pois é, muito cara. mais. Aí eu tô falando, o rapaz Lucas chega pra ajudar. Porque às vezes ele tem uns negócios de querer viajar, querer né, morar fora e tal, e tá tudo certo. Mas eu quero é que o Lucas nos ajude cada vez mais, porque o cara é muito bom na área de marketing, muito melhor do que eu. Mas tá lá, tá agora lá, ajudando lá no colégio, nessa área de marketing, na parte estratégica também. Lucas, se for morar fora, vá logo. Vá logo, mora e volte. Mora e volte. Ele já voltou agora da é? Alemanha, pegou uma experiência boa lá, mas já tá querendo ir embora para São Paulo, mas ele tá ficando. Eu tô dizendo pros meus pais, aí, Lucas, tá pros ouvidos aí.
Tô dizendo para meus pais, rapaz, vamos empurrar trabalho aí para ele que ele vai ficando, entendeu? Ele vai ficando. Joga coisa para ele fazer que ele ele. fica, que ele vai criando gosto, né? Mas é um desafio muito grande, né? É um sim. desafio muito grande. Mas é muito prazeroso. Você trabalhar com educação, cara, é uma coisa assim que empolga. Quando eu saí da ENT e fui pro colégio, uma das primeiras pessoas que eu fui conversar foi com o Henrique do SET, né? Aí o Henrique, tu tem alguma dica aí pra me dar? Ele, rapaz, você vai ver, o bichinho da educação vai te picar, tu não vai querer sair nunca mais na tua vida, né? E aí rapaz, vamos ver, né? Eu ainda tava meio assim e tal, sabia se era isso mesmo. Mas, bicho, eu já tô aqui, né, mais de 10 anos aí, gente boa demais. E quero ficar pro resto da minha vida em educação mesmo, porque é muito legal, cara. Você vê. Transformar as vidas, né? Transformar as vidas das pessoas, né? Essa coisa da gente estar ali, né, transformando vidas, sonhos, né? Tornando esses sonhos realidade, isso é fantástico. Você encontrar a profissional que lhe alfabetizou, né, trabalhar junto com ela, né, poder dar um abraço nela e dizer, ô tia Betina, legal, eu lembro das suas aulas de alfabetização, e eu lembro mesmo, lembro mesmo. Ela é coordenadora da educação infantil lá do Master Bezerra, a Tiana Carmen, que é lá do Master Sul também, foi minha professora. Eu também lembro da alfabetização, sabe? Eu lembro do jardim de infância, cara. Estudei no Meu Cantinho. Meu Cantinho, rapaz, excelente escola, rapaz, fantástico ali, né? Pena que fechou. Agora que fechou no ano certo, né? Porque fechou em dezembro de 2019. Foi. Aí em 2020 teve a pandemia. Rapaz, e a vovó faleceu, acho que foi em 2021. Ou foi no final de 2020 que ela morreu. Então, não lembro agora. Me lembro só que a missa dela foi online. Participei da missa dela online. Foi pesado. Pesado, né, cara? Meus filhos estudaram lá. Foi. Rapaz, é uma escola linda, 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 linda. Fantástica aquilo ali. Era uma história mesmo. Rapaz, quando fechou, cara, aí alguns amigos vieram falar, rapaz, Matheus, tá sabendo que fechou lá o Meu Cantinho? Eu, puxa vida. Mas é uma escola tão bacana, tão legal, mas às vezes é isso, não tem uma sucessão, sabe? Um vai fazer uma coisa, outro vai fazer outra, e aí a escola vai perdendo, né? Vai perdendo aquele dinamismo e vai parando. Tem uma hora aí é uma hora, assim, que é melhor fechar quando tá tudo certo do que aquilo ali se acabar, né? Por exemplo, né? E é uma pena, né? Mas tem muita história como essa, cara. A gente tá falando aqui de 40 mil escolas privadas aí no país todo. Eu digo que 90% não tem sucessão. Por isso que estão vindo esses grupos aí educacionais, né? Comprando escola, fazendo grandes redes, porque sabem disso, né? Aí quando tem um sucessor, eles também se interessam, mas aí em captar um sucessor desse para fazer parte de uma direção, né? O Henrique tá numa direção institucional aí também, faz parte da estratégia de expansão também lá da Rede Inspira também, né? Que comprou o 7 de setembro, Comprou 7 de setembro, né? E o Henrique tem uma cabeça, pô, uma experiência que... Total. Mas ele tá aqui ou tá em São Paulo? Tá aqui. O Henrique é um cara brilhante. Ele ficou como diretor regional daqui? Com uma direção que vai tocando as operações aqui, né? Ah, tá. E assim, quando... Esses sucessores, cara, também são muito cobiçados, né? Então, assim, é por isso que esses grupos têm avançado bastante, mas principalmente quando não tem sucessão. Vem boas escolas que não tem sucessão e diz, rapaz, ó, seu ativo se valoriza enquanto você estiver aqui, né? Eles percebem a escola como ativo, né? E se você um dia estiver doente, por exemplo, você que desvaloriza, da noite pro dia, né? Aí eles ficam com medo, às vezes, né? Passa por isso. Ou outras coisas, né, também, né? Tem várias histórias, mas principalmente sucessão. O Master Sul e o Master de Natal foram duas aquisições nossas de falta de sucessor. Eram duas antigas escolas, né? Então, assim... Aí eram outros nomes... Eram outros nomes e a gente botou bandeira Master, né? Certo. A gente foi lá e mudou nessas bandeiras. O próprio Master Bezerra também era Geo Bezerra, a gente mudou né, para o Master. Então, essa experiência aí também, né, a gente caminha também para até ajudar. Por exemplo, no Master Soluções a gente não faz só a parte pedagógica, faz também parte de gestão. A gente aconselha também, a gente faz uma assessoria também de gestão, seja de marketing, seja de estratégia, porque tudo isso está interligado. E quando tem a questão de sucessão, né, aí eu consigo, como ainda...
eu gosto muito de vivenciar esse dia a dia de escola, eu visito muita escola. E eu converso com os sucessores, entendeu? Eu passo um pouco da minha experiência. Estou passando por isso ainda, né? Não tem nada fechado, não tem nada concluído, né? Estamos numa caminhada. Sucessão é uma caminhada, né? Ela tem que cuidar do sucessor e do sucedido, principalmente. O sucedido tem que ter uma atenção com ele, né? Porque ele pode contribuir com outras coisas. Não quer dizer que ele vai desaparecer, não. Ah, agora o sucessor é esse aqui, vamos esconder o sucedido. Não, né? O sucedido pode fazer um bom trabalho. E é isso que a gente tem feito muito também, né? A gente criou um conselho consultivo, temos um conselheiro independente de São Paulo, um cara que é muito bom, né? Estamos atrás de um outro também para poder fazer parte. Estamos montando um nível de governança, né? É como se a gente tivesse o capital aberto, mas não temos ainda, mas estamos já simulando tudo isso e estamos preparando, né, o Master para ter essa passagem, né, mais tranquila possível, para que as pessoas nem sintam que isso está acontecendo. Né? Legal. E eu não fazer uma sucessão de eu estar somente na escola, mas estar também nos dois negócios atuais e nos próximos negócios que, porventura, a gente for ter também, né? Todos na área da educação também. Show, show. Cara, Matheus, obrigado demais Eu que aí, cara, agradeço. pela sua presença aí. Massa aí saber que a nova geração tá tomando as rédeas aí também. Muito Legal, obrigado. legal. Muito obrigado. Parabéns pelo trabalho aí na Master Soluções, Muito né? obrigado. Vamos marcar, ver se a gente consegue trazer aí o professor Nazareno aí. Bora. Ali deve ter muita história para contar. Rapaz, Tem ali. muita história para contar. Se prepare, é 3 horas, 4 horas de podcast aí, fácil, viu? Ele só não vai dar aula de química aqui. Só não deixa ele inventar da aula de química, né? Não dando aula de química dá tranquilo. Tá certo. Ele vai ficar recitando poesia aqui, que é o que ele mais gosta de fazer hoje em dia também. Ah, é? meu amigo, Não, se aí não tem prepare. problema não. É bom Poesia, demais. mas poesia é melhor do que química. pelo amor Com de Deus. certeza. Pelo amor de Deus. Isso aí, com certeza. Cara, lembrando o pessoal que está assistindo aí, né, de se inscrever no canal, seguir a gente no Instagram, deixar o like aí, seguir o pessoal do Spotify também deixar o like, seguir aí no Spotify, deixar o comentário, compartilhar nos grupos de bate-papo aí, Instagram, todos os grupos de bate-papo, compartilha o episódio, compartilhar no grupo do sindicato, né? Com certeza. Vocês estão compartilhando os outros episódios, é para estar compartilhando. Com certeza, com certeza. O Fernando já deve ter compartilhado lá o link, eu então- compartilhei mais cedo também. Então pronto. E também, quem quiser ser parceiro do Dei Valor, entre em contato com a gente no direct, tá? Qualquer empresa que quiser associar a sua marca aqui ao Dei Valor, será muito bem-vindo. Lembrando aqui que a produção Dei Valor Produções, né, com coprodução aqui da Multiverso, do Fernando, do Norte aqui, né? E nós temos aqui uma lembrancinha para você. antes de Rapaz, que encerrar. maravilha. Tem uma caneca do Dei Valor. Que certo? maravilha. E tem uma lembrancinha aqui também do Fernando. Olha aí, rapaz. Olha aí. Quero ver depois você mandando a foto usando a caneca. Olha aí, o principal objetivo da educação é criar pessoas capazes de fazer coisas novas e não simplesmente repetir o que as outras gerações fizeram. Jean Piaget, maravilha. Olha aí. Olha aqui, muito bom, cara. E da Multiverso também a lembrancinha do Que Fernando aí. maravilha, rapaz. Fernando é caprichoso demais, viu? Eita, que tizão massa. Olha Aqui, aí, vou fazer a agenda. propaganda, mexendo aqui pro Fernando. Tem a garrafazinha de água aí também, olha aí. Ó, olha aí. você. Deixa eu abrir aqui. Tem uma garrafinha aí para você já usar no avião Olha aí, amanhã. rapaz, já vou levando. E eu gosto de beber muita água. Olha aí, rapaz. Gostei, viu? Fernando, muito obrigado, viu, meu amigo? Olha aí. Show. Muito obrigado também a você, viu, Carlos, por Nada, ter cara. me recebido tão bem aqui, Nada, por ter batido tia. esse papo aqui maravilhoso. Se eu pudesse ficar aqui muito mais tempo, Não, mas mas tranquilo, a gente vai a ter correria. outras. Vamos ter outras temporadas aí do Dei Valor Educação, se Deus quiser, que pelo jeito que eu estou sentindo aí, veio para ficar, né? Tem muita gente da educação para a gente receber, né? Ainda muita gente bacana. Esse é o nosso 8º episódio, nós vamos ter só mais 4 episódios até essa primeira temporada. E aí a gente já, se Deus quiser, logo aí no segundo semestre já tem a segunda temporada, maravilha. né? Para a gente poder continuar conversando mais ainda. E queira ou não queira, a gente está
evidenciando, né, a área da educação, né? A partir do momento que a gente valoriza, né? Quanto mais aparece, mais valoriza. Mais valoriza, entendeu? Com certeza. Então, e dá exatamente esse palco devido, né, para a educação no papel dentro da sociedade, né? Maravilha. E obrigado demais, cara. Eu que agradeço, demais, viu, obrigado Carlos? demais. Muito obrigado mesmo. Lembrando, pessoal, se inscreva e compartilhe o episódio de hoje. E semana que vem, segunda-feira que vem, temos mais Dei Valor Educação com o Sávio do Darwin. E amanhã tem Dei Valor Podcast com o Paulo Vanderlei, que fez a biografia do Luiz Gonzaga. Que massa. Né? Então amanhã a pauta é Luiz Gonzaga. Eita, rapaz, esse eu não vou perder. Eu vou estar no avião, mas eu vou pegar o Wi-Fi, viu, rapaz, pra ver isso aí. Pega aí que vai ser o Luiz Gonzaga. Não, às 19 horas, já vou estar lá. Não, eu vou assistir de lá, então. Total. E eu sou muito curioso, eu gosto muito do Luiz Gonzaga, mas ele é o cara que fez MBA comigo. Caramba. O Paulo fez MBA comigo, Gestão Financeira e Controladoria, porque ele é bancário. Ele é concursado do Banco do Brasil. Caramba, bicho. E fez a biografia por hobby. E, cara, na época ele já conhecia tudo do Luiz Gonzaga, entendeu? Mas é a questão exatamente desde a infância dele, né? Que ele tem essa vivência. Ele vai contar pra gente um pouco disso amanhã, né? Maravilha. E falar um pouco do livro que ele fez, né? Que foi contando aí, foi em homenagem aos 110 anos do Luiz Gonzaga, né? Se vivo fosse, faria 110 anos, né? Então, pessoal, se liga, se inscreve, acompanha, compartilha e até a próxima. Um abraço. Cara, fiquei preocupado com o teu horário aí, por isso que eu corri agora, viu? Não, tranquilo, tranquilo.